Meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Mais uma live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E aproveitar esse início para convidar todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir na live gravada, né, posteriormente, que gostar do conteúdo, que se inscreva no canal do Centro Espírita Ceareiros de Jesus no YouTube e acompanhe assim as nossas programações da divulgação da doutrina espírita, que isso é muito importante para o centro, é importante para todos, importante para a humanidade, né? Então quem gostar, faça a sua inscrição e se gostar do conteúdo também deixa aí o seu like para que o YouTube possa distribuir isso para mais pessoas. E para darmos início, vamos fazer uma prece inicial, né? Convido a todos para fecharem os olhos da matéria, vamos elevar o nosso pensamento aos planos mais elevados de manifestação da consciência, ao mundo espiritual, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso guia, modelo, governante espiritual do planeta, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos conforta, que nos traz conhecimento da vida, do universo, da vida eterna, e assim que a gente possa aproveitar ao máximo o conteúdo hoje a ser tratado e que saiamos daqui um pouco melhor do que a maneira como chegamos. Que assim seja. Bom, na live de hoje nós vamos tratar do livro que é a coleção Fonte e Vida, o livro Vinha de Luz, uma interpretação dos textos evangélicos, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Nós vamos tratar especificamente do capítulo 22, Corrigendas. Começa o texto, ele vai focar na citação do Evangelho, né? Que está em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A frase fica, como muitas, né, que a gente vê no Evangelho, às vezes fica um pouco, suscita dúvida, a gente fala, mas por quê, né? Açoita qualquer que recebe por filho, corrige o que ama. Então nós vamos tentar entender melhor o que a frase está realmente querendo trazer de conhecimento para a gente. E aí o texto começa assim. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Eu acho que o primeiro ponto é importante a gente entender que essas corrigendas, obviamente não é Deus chegando e castigando diretamente, aquele Deus pessoal, antropomorfizado e tal, né? Corrigendas eu interpreto nada mais do que as leis divinas. Então, se a gente consegue entender o valor das leis e viver de acordo com as leis, né, vai despertar a consciência, vai elevar o nível de consciência. Uma vez elevando o nível de consciência, a gente vai viver melhor. Então, as corrigendas, elas acontecem quando a gente quebra o equilíbrio dessas leis. E aí, a lei emana do próprio Deus, do Pai. Então, automaticamente vem a corrigenda, vem a correção, e a gente precisa entender o valor disso, o valor que isso tem para o nosso desenvolvimento, para o nosso despertar de consciência. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. É lógico que o Pai, ele dá atenção maior àquele filho que compreende mais. Quer dizer, aquele filho que ele percebe que está mais preparado, que compreende melhor os seus propósitos, ele vai estar mais cobrando mais também, porque ele quer que esse filho cresça, ele vê potencial nesse filho. E dessa forma são os que são mais corrigidos, que recebem mais atenção
inclusive. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Isso é muito importante, né? Elevar a consciência, despertar a consciência, nos eleva cada vez mais próximo do próprio Criador, do pensamento do Criador, né? Do sentimento do Criador. Então é a nossa identificação cada vez mais próxima do divino. Quanto mais se identifica com o divino, aceita as suas correções, segue o caminho correto, obedece às leis divinas, maior é a nossa capacidade sentimental, porque a gente vai ficando cada vez mais parecido com o próprio Criador, né? Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviços e aprendizado. À medida que avança, conquista novas capacidades, desenvolve potencialidades, recebe tarefa mais importante do Pai. E assim a gente vai crescendo. As corrigendas, né? As correções de percurso, quando a gente falha com relação às leis, a correção serve para nos trazer de volta aquele percurso natural da vida e para o crescimento espiritual. A princípio, doem-lhe as corrigendas, né? Atormentam-nos os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual. Todo esse trabalho de correção, todo esse trabalho de aperfeiçoamento é alimento para o espírito. Está fortalecendo o espírito, preparando o espírito, criando mais substrato para avançar cada vez mais, para tarefas cada vez mais importantes. Então, no começo dói, mas depois que vai compreendendo, vai entendendo, vai ficando mais leve, mais suave e vai errando menos, vai tendo menos necessidade de correção, né? E o testemunho de serviço diário por indispensável expressão de melhoria de si mesmo. O trabalho, né, o serviço que realiza diariamente é a expressão da melhoria pessoal, do crescimento pessoal, né, dessa aproximação com o sentimento do Pai. Então vale a pena tudo isso pela paz de espírito que isso traz no final. À medida que a gente avança, que a gente compreende melhor as leis, precisa ser menos corrigido e tem mais paz de espírito, né? E a vida está repleta de lições nesse particular, né? Muito interessante isso, né? Ao longo da vida, e a vida assim como não apenas como a vida do espírito em si, ou do ser humano em si, ou a vida orgânica em si, o texto traz aqui, ó, lá o princípio de tudo, o reino mineral, né? Então traz assim: o mineral dorme, mas já tem um princípio ali de inteligência trabalhando naquele mineral. E aquele mineral, de certa forma, embora dormindo, também tem o seu trabalho de aperfeiçoamento. A árvore do reino vegetal, o segundo reino, né, já começa a sonhar, já começa a desenvolver sentimento. Isso é esse princípio espiritual que um dia vai se individualizar e se transformar no espírito, que vai animar o homem, na sua jornada, na sua caminhada de trabalho, né, de desenvolvimento das leis divinas, compreendendo essas leis e sublimando-as e caminhando em busca do seu despertar de consciência cada vez maior. Então, no mineral dorme, a árvore já sonha. O irracional atende ao impulso de sobrevivência, né? Atende ao impulso. Então, o animal, ainda não o homem, né? Ele já tem um impulso, ele já sabe que ele precisa cuidar de si para sobreviver e ele atende, ele obedece esse impulso, né? Já o homem selvagem, aí o espírito já está individualizado, mas ainda no seu princípio de vida do reino nominal, né? Então o homem selvagem obedece ao instinto. Selvagem com aquela linguagem ainda antiga, né? Vamos pensar no homem cujo espírito é bem jovem, está começando a
a circular, a trafegar pelo reino hominal, né? Esse obedece ao instinto e age por instinto. Um pouquinho à frente, ele atinge a infância do desenvolvimento espiritual e aí já brinca. Na juventude, ele começa a idealizar. Como criança, ele brinca com a vida, brinca com os mistérios da vida. Na juventude, ele já começa a pensar que tem coisas mais importantes ali, ele já começa a fazer planos para o futuro. E o espírito consciente, aquele que já amadureceu, esforça-se na luta, vai ao trabalho, porque ele sabe da importância do trabalho, passou por todas as correções de percurso e entende agora a importância do trabalho para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento de toda a humanidade. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Esse espírito que já está convertido a Jesus, o que é isso? Ele já obedece à mensagem do Cristo, do governante espiritual do nosso planeta. Ele já está em equilíbrio com as leis que o Cristo nos trouxe. Esse é o Filho do céu, que está colocado entre, vamos dizer assim, a terra e o céu realmente, né? As zonas inferiores e as zonas superiores, como co-criador com Deus. Aqui você já começa a contribuir efetivamente com o Criador, criando junto, construindo o universo, contribuindo entre os seus semelhantes, contribuindo com o entorno, e isso é o homem entre o céu e a terra, já convertido na mensagem do Cristo, né? Nele o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante, deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da ratificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina, porque esse já está pronto, né? O encargo maior é aquele que mais está pronto. Você não dá uma tarefa complexa para o seu filhinho de 3 anos. Você vai dar uma tarefa mais complexa, né? Talvez mais difícil de ser realizada, para o seu filho de 25, 30 anos. Ele está muito mais pronto, muito mais preparado, né? Por isso que o encargo maior vão para esses espíritos mais preparados, mais evoluídos, né? E assim a gente encerra o texto, né, com essa reflexão, entendendo por que Deus corrige aquele que realmente tem como filho, né? Açoita. Açoita é um termo para chamar a atenção, não é no sentido de espancar, de bater, não é isso, mas é no sentido de corrigir mesmo, e é no sentido de chamá-lo para o trabalho, chamá-lo para a realização, porque vê nele esse potencial de prontidão, já desenvolvendo e já com capacidades prontas para novos desafios. Então, eu acho que é por aí que a gente entende por que o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É nesse sentido mais amplo, nesse sentido nobre da evolução espiritual. Encerrando a nossa live, nós vamos aproveitar, fazer uma prece de encerramento, agradecendo a presença de todos, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, agradecendo nosso Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga que estiveram conosco, todos que nos acompanharam e que irão nos acompanhar nessa mensagem. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma boa compreensão desse conteúdo, que isso lhes sirva para cada um de nós crescer, desenvolver e tornarmos verdadeiramente co-criadores com o nosso Pai, com Deus e Jesus, nosso Mestre. Que assim seja e até uma próxima live, se Deus quiser.